Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você tem com isso? Amém? Então vamos para o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, que diz o seguinte: Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? E Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Gente, e essa passagem, né, falou muito comigo, Deus falou muito comigo essa passagem o ano passado. E eu acredito que é algo que todos nós já passamos e muitas vezes nós temos dificuldade em lidar com isso, né? E às vezes a gente engana a nós mesmos acreditando que se o nosso irmão também estiver passando por dificuldade, assim como nós, que isso vai aliviar o nosso sofrimento ou a nossa dificuldade. E muitas vezes a gente tem dificuldade de dar glória a Deus, né, e se alegrar porque o nosso irmão está bem e talvez a gente não esteja tão bem. E isso é algo que não é o correto. Nós deveríamos conseguir nos alegrar com a alegria do nosso irmão. Nós devemos, né? Se o nosso irmão está alegre, nós devemos estar alegres. Se nosso irmão está triste, nós devemos chorar com ele também, como diz a palavra, né? E o que nós vemos, infelizmente, hoje em dia, dentro das comunidades cristãs, é muito esse problema de se comparar ao seu irmão, é muito esse problema de invejar o irmão. Ah, por que ele tem e eu não tenho? Entende? Isso demonstra essa inveja, essa falta de amor, demonstra que nós de fato não entendemos o Evangelho, né? Porque se nós não conseguimos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos, então nós não estamos amando eles como a nós mesmos. Então nós não estamos amando Deus sobre todas as coisas. Amém? E eu quero começar fazendo essa pergunta, né? O que você tem com isso? E na sequência o que Jesus pergunta, né, para Pedro, né? Porque o que a vida do outro vai interferir na sua vida? Se o outro está bem, se o outro está mal, o que isso vai interferir na sua vida? No caso de Pedro, se João também padecesse da mesma forma que Pedro, se ele também fosse crucificado de cabeça para baixo, isso ia diminuir a dor de Pedro? Isso ia mudar alguma coisa na vida de Pedro? Não ia mudar nada. Amém? Mas Pedro queria saber o que ia acontecer com João, porque ele entendia que João era o privilegiado, que João era o mais amado, né? Como ele mesmo dizia, né? O discípulo amado. Mas Deus não age com parcialidade. Deus nos vê e Ele nos criou para sermos seres individuais, né? Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um dom específico em que Deus vai nos usar para glorificar o nome dEle. Cada um de nós tem a oportunidade de fazer algo para o Senhor de forma única, né? Que só nós tem algo que só nós temos, que só nós podemos fazer para o Senhor. E é isso que Ele quer de nós, né? Ele nos fez seres únicos, cada um com a nossa personalidade, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Então Ele tem um plano individual e único para cada um. E isso não é favorecer mais um ou favorecer mais outro. Isso é tratar todos como iguais, levando em conta a diferença que cada um tem. Porque imagina comigo como foi para João passar tanto tempo da vida dele na cadeia, né? A ilha de Patmos, preso, num lugar que com certeza ele viu muito sofrimento, muita dor, muita tristeza. Mas ele tinha a capacidade, ele teve a capacidade de sobreviver àquele local, de se adaptar àquele local e glorificar a Deus naquele local, na cadeia, né? E às vezes eu fico pensando, será que Pedro teria essa capacidade? Será que ele teria suportado, né? Como João suportou a prisão? Porque Pedro, ele padeceu, né? Ele foi crucificado de cabeça para baixo. E é isso. Quando
eu pelo menos imagino na minha cabeça, eu conjecturo que morrer é muito melhor do que ser torturado, né? Eu acho que todo mundo vai preferir morrer, ter uma morte rápida, mesmo não ter sido tão rápida a morte de Pedro, né? Mas morrer e acabou do que ficar sendo torturado, né? E eu creio que uma prisão é uma tortura psicológica por anos que João passou. E então Pedro, ele estava vendo a dificuldade dele, se comparando e querendo dizer que ele ia sofrer mais que o irmão dele, sendo que ele nem sequer conseguia mensurar o sofrimento que o irmão dele ia passar e nem sequer se importar com que tipo de sofrimento o irmão dele ia passar. E se o sofrimento do outro, se a gente pensa que o sofrimento do outro vai amenizar a nossa dor, então realmente a gente não está entendendo o que é o Evangelho, porque Jesus veio para padecer por nós. Ele demonstrou o maior amor de todos, sendo um sacrifício vivo, um sacrifício que faria com que nós pudéssemos ter acesso ao Pai novamente. Um sacrifício que fez com que nós pudéssemos pertencer à família de Deus. Então, se você acha que a dor do outro vai amenizar a sua, se você se satisfaz com a dor do outro, você tem que se converter, meu irmão, misericórdia. Você tem que buscar o Senhor e realmente entender o que era amar a Deus e amar o seu irmão. E amar a si mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem como amar o irmão porque não amam a si mesmos. Amém? E somando a isso, também tem a passagem, né? Em Mateus 7, que fala que se nós quisermos ajudar o nosso irmão a tirar o cisco do olho dele, nós devemos primeiro tirar a trave do nosso olho. E realmente é isso, muitas vezes nós queremos ajudar o nosso irmão com o pecado dele, com o problema dele, e a gente não está ajudando a nós mesmos. O que a gente está fazendo é fugindo do nosso problema, da nossa dificuldade e apontando o erro do outro, que é sempre muito mais fácil, né? A gente apontar o erro no outro do que a gente olhar para a gente mesmo e ver o nosso erro e dizer, eu preciso mudar aqui, eu tenho dificuldade nesse aspecto da minha vida, da personalidade, enfim, de relacionamento. Então, a gente tem essa dificuldade como ser humano de olhar para nós mesmos, pedir ajuda do Senhor. Senhor, onde eu estou errando? Como que eu melhoro, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer resolver um problema é a gente admitir que a gente tem esse problema, né? Por exemplo, eu já falei aqui algumas vezes, né, que eu tenho problema de me relacionar com as pessoas. Eu não sou muito boa na socialização. E isso é algo que eu vi o Senhor tratar muito esse ano e eu vejo que eu tenho melhorado muito nesse quesito para a glória de Deus. Mas é algo que eu admiti, que é algo que eu peço ao Senhor todos os dias. Senhor, me ajuda a amar os meus irmãos, me ajuda a me relacionar com eles, a conhecer eles, a ser amiga, entende? Porque eu sei que sozinho eu não consigo, né? Sem Deus, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então, a gente tem que admitir o nosso erro e buscar o Senhor para que Ele nos dê força, nos dê graça, para que nós possamos ser melhores. Amém? E também nessa questão, né, de fugir da comparação, tirar os olhos do outro, a gente vai encontrar o nosso próprio crescimento. Nós vamos encontrar o lugar, né, no Senhor em que nós vamos conseguir de fato crescer, nos desenvolver, nos melhorar, né? Ver a gente progredir nesse problema. Como eu dei o exemplo agora do meu problema de socialização. Eu tenho visto o Senhor fazer, eu tenho visto esse progresso, sabe? E o que no começo às vezes, né, eu fazia e que não me ajudava em nada e só dificultava a minha vida. Era olhar para outra pessoa e dizer, nossa, olha como essa pessoa socializa bem, nossa, olha como todo mundo gosta dela. E isso não me ajudava em nada. Dizer que o outro tem mais facilidade, ou reclamar, dizer, ai, olha só, mas é que ela tem facilidade, é que ela é isso, é que ela é aquilo, e eu não sou. Como eu disse novamente, o Senhor nos fez pessoas únicas. Cada um de nós tem as suas particularidades, tem as suas características que vão glorificar a Deus. E a gente tem que nos mover e aprender a amar essas características, amar o que o Senhor nos deu e utilizar essas ferramentas para glorificar o nome dele, e não ficar reclamando e olhando para o outro e dizendo que o outro tem mais e que eu tenho menos. Porque ali na parábola dos talentos, né, Deus dá 3 talentos para um, Deus dá 2 para outro, Deus dá 1 para outro. Então, Deus dá a quantidade de talentos que Ele sabe que cada um vai conseguir usar, que Ele sabe que cada um vai multiplicar. Então, às vezes a gente está querendo
olhando para o outro com inveja, quando na verdade a gente não sabe que o outro tem, muitas vezes não é tão leve, não é tão maravilhoso. Às vezes é pesado para ele também, às vezes ele também tem que trabalhar muito para que aquele dom se multiplique. E o que a gente tem que fazer de fato é aprender a amar o que o Senhor nos deu e aprender a fluir, né, no que o Senhor nos deu. E nas nossas dificuldades que todos nós temos, cada um na sua área, cada um do seu jeito, nós temos que aprender a superar essas dificuldades no Senhor, né? Buscar a Deus para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos transformados, né, pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes nós temos defeitos que nós não gostamos, mas nós não damos liberdade para o Espírito Santo nos transformar, nos curar. Então é importante que a gente busque, né, o Senhor, para que o Espírito Santo tenha essa liberdade de nos transformar e de nos curar. Amém? Então, finalizando, resumindo, o que eu quero dizer para você é... tire os olhos do outro, coloque os olhos no Senhor, assim como Jesus disse para Pedro, né? Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Você vem e siga-me. Siga o Senhor. Não importa o que está acontecendo com o seu irmão, de bom, de ruim. Claro que é sempre bom a gente interceder, a gente está disposto a ajudar os nossos irmãos, né? Sempre estar aqui para ser um ombro amigo, né? Para ser um auxílio. Mas não faça do seu irmão uma desculpa. Não faça do seu irmão uma desculpa para não fazer o que o Senhor mandou você fazer, que é seguir a Ele. E não use como desculpa para não crescer. Dizer, meu irmão não está crescendo, não está amadurecendo, eu também não vou, né? Você tem o seu caminho com o Senhor e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Para todos nós, Deus tem esse plano perfeito para cada um de nós. E se você ficar usando o seu irmão como desculpa, tudo que você vai fazer é atrapalhar o plano de Deus na sua vida, em vez de viver o plano de Deus. Amém? Então, tire os olhos do outro. O que a vida do outro tem a ver com você? Não tem, entende? Então, viva o seu propósito no Senhor, olhe para Cristo, dê liberdade ao Espírito Santo para ser transformado todos os dias, para crescer em conhecimento, em graça, em maturidade. Amém? E é isso que eu queria dizer para você hoje. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima.